Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Box do Fórmula 1. Hoje nós vamos falar sobre carros que eram bons, porque seus primeiros pilotos mostravam que eles tinham a performance, mas os segundos pilotos não conseguiam fazer o mesmo. Como todos sabem, na Fórmula 1, os dois pilotos sempre pilotam carros bem similares, com exceção às vezes quando a equipe leva atualização para os grandes prêmios, que aí elas testam uma atualização por carro. Pensando nisso, eu decidi gravar este vídeo contando onde os dois pilotos tinham equipamento e um conseguia extrair e o outro não. E isso acaba ocorrendo bastante quando o estilo de pilotagem que o carro exige não é o mesmo que o piloto propõe. Neste primeiro caso, talvez seja um dos mais claros dos últimos anos. Enquanto Alonso brigava por pódios, Stroll penava bastante para conseguir passar do Q2 nas qualificações. Todos devem se lembrar do GP de Mônaco de 2023, né? Alonso, na classificação, conseguiu a segunda posição, enquanto Stroll ia largar apenas da 14ª, então só aí já dá para ver a diferença do espanhol para o piloto canadense. Inclusive, nesse GP de Mônaco, foi a última chance real que o piloto espanhol teve uma oportunidade de estar no lugar mais alto do pódio. Infelizmente, essa chance não foi bem aproveitada, a Aston Martin errou na estratégia. Mas esse não é o assunto do vídeo, talvez eu possa contar algo mais detalhado explicando isso futuramente. Mas também não podemos deixar de lado as cabacices que o Lance Stroll cometeu nesta corrida, né? Vocês se lembram muito bem do que ele fez e acabou resultando no seu abandono, enquanto o espanhol, apesar da Aston Martin errar na sua estratégia, ainda conseguiu terminar a corrida em segundo lugar, ou seja, um pódio contra um abandono. Alonso ainda chegou a subir naquela temporada de 2023 mais 4 vezes no pódio, e o Stroll nenhuma delas. Sem contar o que ele fez aqui no Brasil em 2024, no circuito de Interlagos. Todo mundo lembra que ele errou lá e ele tentou voltar pela caixa de brita, né? E acabou atolando o carro e teve que abandonar também. Nem tinha começado a corrida, inclusive. Nesse segundo caso, conseguimos ver como que o estilo de pilotagem do piloto interfere direto na sua performance. Enquanto Coulthard era um piloto mais cerebral, mais conservador, ele pensava em maximizar ao máximo os seus resultados, evitando vários erros. Por isso ele pilotava de uma forma mais conservadora. Enquanto Kimi Raikkonen era ao contrário. Ele simplesmente era conhecido por ser um dos pilotos mais agressivos do grid. Kimi normalmente levava o carro além do limite, enquanto Coulthard raramente fazia isso. Não estou desmerecendo o Coulthard, longe disso. O Coulthard é um excelente piloto. Em 2002, ele era considerado um dos pilares da equipe. Ele era o porto seguro da McLaren, já que Mika Häkkinen tinha saído. E inclusive a única vitória da McLaren em 2002 foi do David Coulthard. E em 2003 ele conseguiu a sua última vitória da carreira, que foi no GP da Austrália. Mas neste ano, Kimi Raikkonen já estava superando Coulthard em termos de consistência e performance. A consistência do Kimi Raikkonen começou a se destacar a partir dessa temporada. E em 2004 foi um ano bem difícil, já que a McLaren não tinha um carro competitivo, era o MP4-19, que quebrava muito, era um carro rápido, mas quebrava bastante, então tinha vários problemas de confiabilidade. Ele acabou não conseguindo se adaptar ao carro, terminando sua última temporada pela McLaren apenas na 10ª posição do campeonato. Já no terceiro caso é meio complicado de falar, porque todos sabem que infelizmente depois do acidente que o Massa teve em 2009, ele nunca mais foi o mesmo piloto. Ele sofreu um acidente no GP da Hungria de 2009, ficou fora o restante da temporada e voltou em 2010. Porém, quando Felipe Massa voltou a pilotar, ele era companheiro de equipe de Fernando Alonso. Enquanto Alonso conseguia brigar por títulos, Felipe Massa na maioria das vezes brigava apenas por pontos. Havia uma diferença constante em ritmos durante as classificações, e era bem claro qual que era o papel dele na equipe, ser segundo piloto. Isso foi deixado bem claro durante o GP da Hungria de 2010. Inclusive, neste GP é aquela famosa frase solta no rádio para o Felipe Massa. Naquela época todos sabem que era proibida as ordens de equipe, mas a Ferrari soltou a seguinte mensagem no rádio: Fernando is faster than you. Quando ele soltou essa mensagem, Felipe Massa reduziu e deixou o espanhol passar. Okay, so Fernando is faster than you.
Can you confirm you understood that message? Agora, neste quarto caso, dá para considerar que o carro era rápido demais para um piloto comum. Um exemplo bem clássico de talento desigual. E todos sabem que naquela época só pontuavam quem chegasse de sexto para frente. Agora, no nosso último caso, para fechar com chave de ouro, vamos falar novamente de Fernando Alonso. Mas desta vez, ele estava na McLaren. De 2018 a 2019, Alonso teve como companheiro de equipe Van Dorn. E ele era extremamente abaixo do Alonso, ele sempre era superado pelo piloto espanhol. Mesmo eles tendo um carro bem limitado, a diferença interna era imensa. Enquanto Alonso tirava leite de pedra e tirava desempenho de onde o carro não tinha, seu companheiro, na maioria das vezes, não conseguia fazer o básico. Van Dorn raramente acompanhava Alonso. Em classificações, a vantagem era esmagadora, e em ritmo de corrida, a diferença sempre era constante entre Van Dorn e Fernando Alonso. E uma das corridas que mais mostrou essa diferença foi no GP do Azerbaijão de 2018. Onde logo na primeira volta o Alonso acabou participando de um incidente, teve seu carro bem avariado, teve danos na estrutura do carro, ele furou os pneus e ainda por cima ficou sem sua asa dianteira. Ele foi para os boxes em último e voltou à corrida, enquanto Van Dorn estava com o carro considerado normal. Mesmo assim, no final da corrida, Alonso chegou à frente dele. Ele chegou na 7ª posição, sendo uma das corridas de recuperações mais fantásticas da carreira do Fernando Alonso, enquanto Van Dorn amargou na 9ª posição. Realmente, o que o Alonso fazia não tem como explicar, é o príncipe das Astúrias, né? E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e peço a vocês que deixem aqui nos comentários alguma sugestão de temas para os nossos próximos vídeos. Falou, se vemos na próxima.